Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de projeções ortogonais. Projeções ortogonais no desenho técnico é simplesmente o assunto mais importante. Por quê? Porque todo o desenho representado através das nossas técnicas, eles envolvem projeções ortogonais. É como a gente representa qualquer tipo de peça, em qualquer tipo de indústria ou construção civil, qualquer tipo de desenho técnico é feito através de projeções ortogonais. Para situar um pouquinho vocês como funciona as projeções geométricas planas, a gente tem dois grandes grupos. As paralelas, que é o que a gente mais vai trabalhar, e as cônicas, que a gente vai estudar elas lá quando a gente falar em perspectiva. Perspectiva cônica com um ponto de fuga, dois pontos de fuga ou três pontos de fuga. Dentro das paralelas, a gente também vai estudar lá em perspectivas as oblíquas do tipo cavalheira, e a gente também vai estudar as perspectivas axonométricas, a trimétrica, dimétrica, mas a que a gente mais usa é a isométrica. Mas falando em projeção ortogonal, ela está dentro das projeções ortográficas, aqui nessa parte de vistas múltiplas. As vistas múltiplas são as nossas projeções ortogonais. O que consiste as projeções ortogonais? Consiste em a gente representar um elemento sólido, né, uma peça, uma casa, um objeto pequeno, um objeto grande, enfim, representar esse objeto de uma forma projetada na nossa folha de desenho. Então vamos visualizar esse exemplo aqui. Ó. Quando a gente olha para essa peça aqui que está desenhada em 3D, se a gente estiver olhando na visão do observador, ele vai enxergar essa face que está pintada de preto, certo? Como as bordas dessa peça elas são perpendiculares a essa face, a gente não vai enxergar elas. Elas não é uma superfície cônica isso aqui. Esse perfil que está pintado de preto, ele é igual ao perfil lá de trás. Então, quando a gente projeta ele no plano, a gente projeta simplesmente aquilo que a gente enxerga, que é essa superfície aqui. Olhando para esse exemplo aqui da caixinha de fósforo, é bem isso, né? A gente olha para esse plano aqui, enxerga a frente da caixinha e faz a projeção dele lá na nossa folha do desenho. Essa vista, essa identificação que tem aqui, esse VF, é a identificação de vista frontal, ou vista de frente, ou ainda vista principal. Depende da literatura, como a gente chama ela, mas ela pode ser chamada de qualquer um desses nomes. Por que ela é chamada de vista principal? Porque quando a gente escolhe desenhar, por exemplo, as vistas dessa caixa de fósforo, qual vista para vocês é a vista que contém a maior quantidade de detalhes dessa caixa de fósforo? É essa vista aqui, onde tem o logotipo da caixinha, a indicação, né? Então, essa aqui é a nossa primeira escolha para a nossa vista frontal, ou vista de frente ou principal. Aí a gente faz a projeção dela. Isso vale para qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de peça. Aqui tem aquela mesma peça de antes, ó, ela foi projetada no plano, no formato do L. Essa peça aqui, que tem esse formato, ela também, ó, olhando no sentido, na direção da seta aqui, a gente enxerga simplesmente essa face aqui. Essa mesma face é projetada lá. Quando a gente olha para essa peça aqui, a gente enxerga esse triângulo aqui. E esse triângulo a gente representa naquele plano lá. Certo? Então, por isso que chama projeção ortogonal, porque a gente vai olhar perpendicular à face e vai projetá-la para o papel. Quando a gente olha uma peça, por exemplo, como essa aqui, o que acontece? Se a gente olhar em 3D, a gente vai perceber que ela tem diferentes alturas, né? Diferentes profundidades. Esse fundo aqui, ele não está na mesma altura dessas outras três pontas aqui. Mas no desenho técnico, tudo é representado no mesmo plano. E a gente não identifica isso, porque vão ter as outras vistas que vão mostrar para nós como é a lateral da peça. Agora a gente está se preocupando em mostrar o que a gente enxerga olhando nessa direção aqui. Então vejam, ó, dessas duas superfícies quadradas são representadas aqui, essa superfície retangular é representada aqui e essa parte do meio também é representada na vista. Então, quando a gente olha para
projeção é tudo um plano só, né? Isso tem que ficar bem claro. Quando a gente muda de direção, antes a gente estava olhando a frente dela aqui, agora a gente quer olhar na outra direção. Essa outra direção aqui a gente chama de vista de cima ou vista superior. Então vejo que agora, ao invés de eu estar olhando daqui, eu estou olhando de cima e representando no plano. Esse plano aqui também é o plano do desenho. Então essa vista também vai ser representada no plano do desenho. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo dois retângulos brancos aqui e um retângulo preto aqui, que é aquela parte onde a gente risca o fósforo. Tá? Então aqui eu represento dessa forma. Essas outras peças aqui, vocês vão lembrar, anteriormente a gente viu elas representadas da parte frontal, agora a gente está olhando elas de cima. O que a gente enxerga nesse L olhando nessa direção? A gente enxerga dois elementos, um aqui e um aqui. Então a gente representou eles lá embaixo e representou aqui. Esse elemento aqui a gente enxerga três planos aqui. Esses três planos estão representados aqui embaixo. Se a gente olhar nessa direção ainda, esse outro elemento, a gente olhar de cima, a gente só vai enxergar uma face. Então a gente só vai representar uma face na projeção ortogonal. A mesma coisa ocorre quando a gente olha numa vista lateral. Nos outros casos, a gente tinha vários nomes para a vista de frente, vários nomes para a vista superior ou vista de cima. Aqui nós só temos um nome. Ou ela é a vista lateral do lado esquerdo, vista lateral esquerda, ou ela é a vista lateral do outro lado, a vista lateral direita. Certo? Então ela vai poder ser esquerda ou direita. Nesse caso aqui, a gente está olhando a caixinha do lado esquerdo, né? Então essa aqui é a vista lateral esquerda. Quando a gente coloca aqui, a gente viu as projeções das diferentes vistas. Quando a gente coloca isso no desenho técnico, isso aparece dessa forma aqui, ó. Então, essa aqui seriam as três vistas que a gente fez. A vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Ué, mas a lateral esquerda não deveria estar aqui? Não. Quando a gente representa a vista olhando do lado esquerdo, a gente representa ela no lado direito. Por quê? Porque a gente vai ver depois que é como se eu virasse, se eu tombasse essa caixinha e ela viesse para esse lado aqui. Então eu tombo ela nesse sentido, eu enxergo a vista lateral esquerda. A mesma coisa superior, nossa, a vista superior está embaixo. Por quê? Porque eu pego essa caixinha aqui e eu tombo ela para cá. Quando eu tombo ela nesse sentido, eu enxergo a vista olhando de cima, que é a vista superior. Perceba que interessante esses três casos aqui. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho as três vistas. Vocês conseguem visualizar aqui que eu não consigo representar essa caixinha completamente apenas com essas duas vistas. E também não consigo representar ela com apenas essas duas vistas aqui. Então, obrigatoriamente, para representar essa caixinha de fósforo, eu preciso das três vistas. Eu não tenho alternativa para isso. Como é que funciona essa representação aqui? Que nós aqui no Brasil, segundo a BNT, a gente faz a projeção ortogonal em primeiro diedro. É bem comum a gente pegar desenhos que vêm dos Estados Unidos, da Inglaterra. Lá eles usam o terceiro diedro. É um sistema de representação diferente do nosso, tá? Mas nós vamos estudar um pouco mais a fundo esse primeiro diedro. Imaginem essa peça aqui dentro, ó, e a gente colocar ela dentro de uma caixa de vidro. Então, como é que funciona aqui a vista? Ó? A vista de A, olhando na direção A, a gente vai enxergar a peça aqui. Ó. Vai enxergar essa parte da peça aqui invisível e vai enxergar essa parte visível. E vai representar lá no fundo o que a gente enxerga. Quando a gente olha, por exemplo, de C, a gente vai olhar e a gente vai enxergar esse perfil aqui embaixo e vai enxergar esse perfil aqui com esse chanfro. E vai representar lá no fundo, ó, vista de C. Então vejam aqui, ó, vista de A, vista de C. Quando a gente olha lá no sentido D, a gente olha por esse lado aqui, a gente só enxerga aquela face grande da peça. A gente não enxerga esse degrau aqui. Então, quando a gente representar nessa parte aqui, veja que a parte que a gente enxerga, na direção que a gente está analisando, ela vai ser representada com uma linha contínua larga.
E a parte que eu não enxergo, esta aqui, ela vai ser representada com uma linha tracejada. Nesse caso aqui pode ser uma tracejada estreita. Vejam que ela está representada aqui na vista D. Ó. Quando a gente observa a peça da direção E aqui, a vista de cima, a gente vai enxergar esse plano aqui, o plano inclinado desse chanfro e mais esse plano aqui. E vai representar lá embaixo. Ó. Então a gente enxerga os três planos que eu falei. Está aqui a vista de E representada. E assim por diante, né? A gente vai enxergar isso de outras formas. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui dessa peça aqui. Ó. Então a mesma peça que está lá, eu desenhei ela no SolidWorks, então vocês estão vendo ela aqui numa uma vista que a gente chama de perspectiva. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar de A, vocês vão enxergar essa área aqui e essa área aqui. Ó. Percebo que está tudo visível, ó, olhando nesse sentido. Quando a gente tomba para fazer a representação da vista lateral esquerda, a gente enxerga uma linha invisível. Tombando e olhando a vista inferior, a vista de trás, também. Ó, vista lateral direita, tudo visível. A gente vai retornar para a vista frontal. Quando a gente olhar de cima, ó, tudo visível. Quando a gente retorna para a frontal e olha de baixo, vejam, aparecem detalhes invisíveis, tá? Então é muito importante a gente entender que essa representação que a gente usa em primeiro diedro, ela vai dando tombos de 90 graus nas peças. Por isso, projeção ortogonal, projeção de 90 em 90 graus. Aqui é um outro exemplo igual, ó. Quando a gente olha aqui no sentido da visão aqui, a gente tá olhando para esse plano aqui, a gente enxerga essas duas faces e representa elas lá atrás. Quando a gente olha daqui, a gente enxerga esse L, representa esse L lá atrás. Quando a gente olha de cima, a gente enxerga as duas faces, representa lá. Quando a gente olha de baixo, a gente só enxerga um quadrado, representa ele aqui. Ah, mas e essa aresta que a gente não enxerga? Vai ser uma linha tracejada aqui representando um contorno não visível. Aqui é só está mostrando, né, as mesmas vistas, abrindo essa caixinha de vidro, né, abrindo ela para representar. Então aqui a gente tem a vista frontal, aqui a gente tem a vista do lado esquerdo, então vista lateral esquerda, com a adição da linha tracejada aqui. Virando mais 90 graus, a gente vai ter a vista inferior, vai ser oposta da vista frontal. Virando para o lado de lá, olhando o lado do lado direito dessa nossa peça, a gente vai ter a vista lateral direita. Abrindo ela, tombando ela para baixo, a gente vai ter a vista superior. Tombando ela para cima, a gente vai ter a vista inferior. Certo? Então, essas são as identificações da nossa peça. Aqui tem mais um exemplo. A mesma coisa, ó, a peça dentro de uma caixa de vidro. Quando a gente abre essas representações, ela fica com essas vistas aqui. Vamos conferir se realmente essa planificação confere. Tá? Então, ó, quando a gente olha a vista isométrica, a gente tem ela aqui. Ó. A vista frontal, tá lá ela, ó, bem igualzinha. Quando a gente tombar essa peça para vista lateral esquerda, essa aqui, ó, tem uma linha tracejada, também aparece lá. Quando a gente der mais um tombo para olhar a vista posterior, a gente também tem, ó, contornos visíveis, contornos não visíveis. A vista lateral direita, a gente não está vendo ela aqui, está faltando um pedaço, mas ela também está certa. Ó. Representação superior agora, ó, e a representação inferior com as linhas tracejadas aí. Então, dessa forma, a gente consegue ver que essa nossa peça aqui, ela vai sendo dado tombos de 90 graus nela e a gente vai tendo as representações nas diferentes vistas. Tá? Quando a gente seguir aqui, a gente vai ver que essa peça aí ela é representada assim. Estão vendo que existem linhas auxiliares mostrando que, por exemplo, a vista frontal está alinhada com a lateral esquerda, com a posterior e com a lateral direita. No outro sentido,
as extremidades da frontal estão alinhadas com a inferior e estão alinhadas com a superior. E vejam só que interessante, a mesma profundidade que eu tenho aqui na lateral direita, ela vai ser a mesma profundidade que eu vou ter lá em cima, vai ser a mesma profundidade que eu vou ter aqui embaixo. Então, por exemplo, quando a gente faz duas vistas e a gente vai fazer a terceira vista, ela é dependente num sentido de uma vista e no outro sentido, ela é dependente de uma das vistas laterais, ou a vista frontal e superior. Se eu for desenhar a lateral direita, eu projeto as linhas para ter essa dimensão e eu projeto essa espessura aqui na vista superior para ter a profundidade da vista lateral direita. Então veja que é a representação da peça. Bom, mas isso aqui é um auxiliar para mim desenhar. Depois eu tenho que apagar essas linhas auxiliares para ter as vistas, né? Mas vamos observar essa representação aqui. Vocês vão ver que a vista frontal a gente já escolheu por ser a vista principal, a vista que tem mais detalhes dessa peça. Vejam só, a vista lateral direita, ela está toda com as linhas visíveis. A vista lateral esquerda, ela tem uma linha não visível aqui. Então, entre a vista lateral direita e a esquerda, eu eliminaria a vista lateral esquerda. Eu não preciso dela. Todos os detalhes que ela mostra estão mostrados com linhas visíveis aqui na lateral direita. Se eu fizer a análise da frontal com a posterior, bom, a posterior também me mostra menos detalhes do que a frontal, elimina a posterior. Fazendo a mesma analogia para a vista superior e para a inferior, vejam, elas mostram a peça nos mesmos detalhes, porém a inferior tem linhas não visíveis, então eu elimino ela. Ou seja, eliminando essas vistas, eu fico com as três vistas que eu vou usar no meu desenho técnico: a vista frontal, a vista superior e a vista lateral direita. Lembrando que é bem importante, né, essa análise aqui, de escolher as melhores vistas para utilizar no desenho. Pessoal, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Na sequência, a gente vai ter uma continuação, onde eu vou mostrar uma série de exemplos dessas projeções ortogonais e a gente vai ver uma série de exercícios na sequência e depois dos nossos exemplos. Tá bom? Obrigado e até mais.